Olá, quarto ano, sejam bem-vindos à aula de hoje, a nossa primeira videoaula, tá? Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito do nosso livro de literatura. O livro que eu havia falado com vocês, que eu gostaria que vocês estivessem lendo, para a gente poder estar discutindo, né? Então, acredito, sim, que vocês já tenham lido ele, porque hoje eu vou falar um pouquinho dele. A autora do livro é a Gláucia de Souza. Essa autora, ela tem uma vida bem parecida com a vida de Catirina, tá? Ela coloca, assim, em alguns aspectos é parecido. Ela era uma menina também que gostava muito de brincar, muito de contar histórias, gostava muito de ouvir histórias, e ela gostava das brincadeiras que hoje em dia nem são muito feitas. Porque hoje em dia quase não se brincam na rua, né? Quase não se solta pipa, quase não joga bolinha de gude. Por quê? Porque hoje, com esse mundo mais informatizado, quase não se tem brincado dessa forma. E ela também, na infância dela, ela lembra que ela recebeu vários apelidos, tá? Assim como a Catirina, fala no início do livro. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a personagem principal. A nossa personagem principal, como eu falei, é a Catirina. A Catirina, no livro dela, ela passa para nós uma ideia assim, de uma menina muito sonhadora, né? Uma menina que gosta muito de ouvir, de contar histórias. E essas histórias que ela fala são histórias algumas vividas por ela, mas algumas também são histórias que ela ouviu. Por exemplo, a história dos pais dela. Antes dela nascer, ela já vai contando que eles vieram de uma outra cidade, né? Que eles trabalhavam na agricultura, eles plantavam, e que eles resolveram ir para a cidade, porque onde eles moravam era difícil, não chovia, era difícil de ter água para poder estar plantando e colher. Então eles resolveram fazer essa mudança, né? E ela fala também que essa mudança não foi muito fácil, porque quando eles mudaram, a vida ficou muito difícil. O pai ainda não tinha emprego, né? E o que ele sabia fazer na cidade, pouco se fazia, e a mãe também. Então o pai teve que buscar outros recursos, assim como a mãe dela também. Ela tinha alguns irmãos, né? E ela conta também que estudar na família dela era uma coisa rara, né? Alguns começavam a estudar, alguns dos irmãos dela tinham que parar, porque tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, né? Um dos irmãos dela não gostava de dar aula e fugia, né? E quando ela vai para a escola, ela fica maravilhada. Por quê? Porque ir para a escola para ela era um sinônimo de aprender a ler, de aprender a escrever, de fazer as coisas que ela mais gostava, porque a partir do momento que ela lesse, que ela escrevesse, ela poderia estar fazendo as próprias histórias dela, contando as próprias histórias dela, né? E ela tinha muitos amigos que ela gostava, amigos que eram amigos dela desde bem pequenos, né? Que cresceram junto com elas e tudo. E a Catirina, ela não é que ela não gostava do nome dela, mas ela faz algumas observações, né? Porque esse nome para ela foi motivo assim dela ter recebido vários apelidos e muitos desses apelidos ela não gostava, né? O único que ela gostava era Piscina, né? Ela fala que se ela se chamasse Piscina para ela era melhor. Mas por quê? Porque ela também adorava piscina, que era uma das paixões dela, uma das paixões dela. Além da leitura e da escrita, era piscina. Piscina para ela era uma coisa maravilhosa, né? Tanto que ela tinha muita vontade de trabalhar onde? No clube. No clube, porque no clube ela podia olhar aquela imensidão azul, ela achava aquilo maravilhoso. Aqui é uma ficha narrativa que eu estou propondo para vocês poderem fazer. Por que eu estou propondo essa ficha narrativa?
Na verdade, eu gostaria muito de estar com todos vocês dentro da sala para poder estar tomando uma opinião de vocês, o que vocês acharam do livro, o que vocês gostariam de fazer observação. A gente vê que no livro ela tem várias passagens, ela não conta uma história só, ela conta várias histórias, né? Então eu gostaria de estar com vocês nesse momento para vocês me relatarem qual foi a história que vocês mais gostaram de ouvir, se vocês têm alguém tem uma história de vida parecida com a dela, ou se conhece alguém que não tem, que não tem. Eu gostaria de estar discutindo com vocês esse assunto, mas infelizmente no momento não dá, né? Breve estaremos juntos, mas agora não dá. Mas eu vou deixar para vocês o meu número, o número do meu WhatsApp, para vocês poderem estar conversando comigo. Né? Seria legal se cada um gravasse um áudio e mandasse para mim. Olha, Tiliane, eu gostei do livro, porque o livro fala sobre isso e isso, eu achei interessante. Né? Eu não gostei do livro. Então, assim, antes de fazer essa ficha narrativa, até eu gostaria que vocês estivessem falando isso para mim. Eu acho legal, eu acho interessante. E a gente tem esse recurso para poder a gente estar utilizando, tá? E essa ficha narrativa aqui, que eu estou passando, ela é uma ficha que eu acho ela muito importante, porque nessa ficha aqui, tudo que vocês leram, vocês vão conseguir unir as ideias, porque senão fica uma coisa muito solta, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso no caderno de vocês, tá? Eu colocasse o título do livro, né? Gostaria que vocês colocassem o narrador. O narrador dessa história é um narrador personagem ou é um narrador observador? Ou seja, é um narrador que participa da história também ou é um narrador que só observa a história e vai contando algum fato? Quando vocês estão lendo lá, que ideia que vocês têm? Tá? O protagonista é o personagem principal, né? Que eu já até falei quem é. E os personagens secundários, né, que são aqueles personagens que participam da história, ajudam a história a acontecer. O tempo que é usado nessa história é um tempo real? Será que é um tempo cronológico, aquele tempo que deu para medir? Ou não dá para medir porque são muitas lembranças? Tá? Porque se forem muitas lembranças, nós estamos falando de um tempo psicológico. O ambiente, onde que essa história ocorre? Tá? Se ocorre em um lugar, vocês falam o nome. Se ocorre em 2 lugares, fala para mim. Explica direitinho. O enredo é uma coisa que eu gostaria muito, muito mesmo de estar olhando de cada um. Porque o enredo, vocês vão falar para mim o que vocês leram nessa história. Como que essa história se iniciou? Como a história da Catirina se iniciou? Como a história foi desenvolvendo e como a história terminou, né? É como se fosse um resuminho para mim. Isso aqui eu acho mais importante, porque nesse momento aqui que eu vou avaliar se vocês realmente entenderam o que vocês leram e se vocês conseguem construir, passar essa ideia para mim. O conflito é assim, o que para Catirina era uma coisa assim... não necessariamente um problema, mas era uma coisa assim que incomodava ela, todas as vezes ela estava pensando naquilo, entendeu? O que era para ela essa coisa que era um desejo dela? Eu não vou colocar como um problema dessa vez, vou colocar como um desejo dela. E qual é o clímax dessa história? Qual é o momento assim que ela vê que ela consegue tá de frente a frente com aquilo ali que incomoda para ela, né? É um momento assim de maior tensão da história, um momento que ela consegue tá realizando aquilo que ela queria. E o desfecho, como a história termina. Isso para mim, essa ficha narrativa, esses elementos da narrativa são muito, muito legal, entendeu? Porque vocês vão conseguir resumir para mim o livro que vocês leram com as palavras de vocês. Lembrem, com as palavras de vocês. Não é para fazer cópia, é para falar com as palavras de vocês.
E outra coisa também que eu queria estar lembrando, que eu havia passado para vocês, para estarem fazendo esse suplemento de leitura. Esse suplemento de leitura é muito importante. É muito importante. Por quê? É uma atividade que vocês vão estar esclarecendo possíveis dúvidas que podem ter surgido no livro, quando vocês estiverem lendo. Então, façam eles. Eu acredito que algumas páginas, algumas atividades vai estar um pouco difícil de se compreender, mas como eu estou falando com vocês, entre em contato comigo, vamos tirar as dúvidas, tá? Porque isso daqui também é muito importante, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma forma tranquila e espero o retorno também, tá? Obrigada.